pessoa! Estamos no início da República Brasileira, no momento em que há uma reflexão sobre a participação do povo nessa proclamação. Observemos a charge. A charge diz: essa é a rua do imperador, falando da República e todas as mudanças na vida dos brasileiros. Então, esse outro rapaz diz: parece que agora é não sei o que de novembro. Ou seja, ele não sabe especificamente que a República, né, foi decretada ali no movimento com o Marechal Deodoro da Fonseca no dia 15 de novembro. Por que é que ele não sabe exatamente dessa data? Qual é a crítica? É o fato do povo brasileiro não ter participado dessa transição do Império para a República. O povo ficou alheio a esse processo, foi feito pelos militares com apoio de algumas figuras da elite. Assim, a crítica ao processo de proclamação da República, que está expressa na charge, refere-se ao que está na letra B, essa situação alheia da população acerca dessa ruptura política. A população não foi consultada para que tal acontecesse. E se fosse, provavelmente mantivesse a monarquia, era o que estavam todos acostumados. Então, por isso, o rapaz na charge não sabe exatamente do que se trata. Não há nenhuma, na letra A, discussão sobre a organização das ruas. É porque ele não está entendendo a rua, ele não está entendendo a simbologia da República. Na letra C, uma crítica à modificação de aspectos significativos para os brasileiros. Não havia essa significação em relação ao próprio povo saber de que estava mudando, né, do Império para a República. A crítica é a sua falta de participação. Inclusão de camadas populares também não há essa inclusão, afinal de contas o povo não participou do processo. Submissão do clamor unânime social a uma mudança administrativa, como se o povo unanimemente quisesse essa mudança. Mais uma vez, a crítica é que o povo não participou dessa proclamação, assistiu a tudo bestializado, como nós historiadores costumamos dizer. Letra B. Olá, pessoa! Questão que aborda a Guerra Fria, momento muito delicado, inclusive, dessa Guerra Fria, seria ali o período da coexistência pacífica, um momento de tensão pós, digamos assim, crise dos mísseis, quando os Estados Unidos se vê ameaçado pela presença de mísseis em Cuba, muito próximo ao sul dos Estados Unidos, quase ocorre uma guerra nuclear nesse contexto, e depois há uma aproximação dos dois presidentes, dos dois líderes das nações dos Estados Unidos e da União Soviética, para que essa guerra não acontecesse. A charge trata disso da seguinte forma: você pode observar a presença do John Kennedy, né, líder dos Estados Unidos, Nikita Khrushchev, da União Soviética, tentando manter um monstro da guerra nuclear. Se essa guerra ocorresse realmente entre as duas nações, o mundo, né, viveria essa monstruosidade, viveria algo inimaginável, né, que seria do mundo, ou haveria mundo depois dessa guerra nuclear. O ataque de bombas atômicas em diversas regiões do planeta, que consequências nós teremos para a história. Então, muito feliz a aproximação entre esses dois líderes para que eles decidissem uma política de desarmamento, uma política, como diz o enunciado da questão, de coexistência pacífica. Então, no contexto da Guerra Fria, a charge representa essa coexistência, existir junto, ambos existirem juntos pacificamente, para evitar que esse monstro da Guerra Fria, esse monstro da guerra nuclear saísse da caixa. O planeta ia sofrer consequências desastrosas se essa guerra nuclear acontecesse. Então há uma política de apaziguamento, de aproximação diplomática em relação a ambas as nações para que a guerra não estourasse. Então o que apresenta, dentre os itens que apresenta essa aproximação, é a letra E. Aproximação diplomática devido a essa ameaça de um conflito atômico, como aconteceu com a crise dos mísseis, mas depois foi revertida nessa conversa, nessa aproximação entre os dois líderes, ainda bem para nós. Nosso gabarito, letra E. Olá, aqui na História do Brasil vamos tratar de uma questão territorial, a expansão territorial nacional na figura histórica dos bandeirantes, período colonial. Vamos ao texto. No texto diz: a historiografia nacional, ou seja, a escrita da história, firmou uma convicção predominante de que o rompimento da linha de Tordesilhas no Brasil e a resultante consolidação territorial portuguesa
Romper a linha de Tordesilhas é ir além do tratado do lado espanhol, consolidando o território português sobre território antes convencionado da coroa espanhola, foram obras dos bandeirantes, aqueles paulistas que caçavam indígenas para a escravidão ou também procuravam minérios, coisa que só veio acontecer quase 200 anos depois da chegada do Cabral. Essa vinculação é tão forte que a palavra bandeirante passou até a ser sinônimo de paulista. Os paulistas, sem condições de comprar escravos, adentraram ao desertão, sertão brasileiro, para além de Tordesilhas, em busca do indígena ou de ouro e prata para trâmites comerciais. Então, esse processo de uma reorganização territorial, por que reorganização? Porque vai para além do Tratado de Tordesilhas, né? Nós vamos ter a ocupação de um território que antes era da Espanha. Ele teve como principal ação o quê? Na letra A penetração portuguesa, no caso dos bandeirantes de São Paulo, os colonos, rumo ao interior desse futuro país. Estamos falando da construção territorial do Brasil, né? O Brasil ainda é um país em construção, não está nada pronto, a gente faz esse país. Então, no contexto da expansão territorial, a missão foi dos bandeirantes. Letra B, intenção de encontrar uma nova forma de adentrar a região especificamente da Amazônia. Não, o texto não fala de uma nova forma de adentrar a região. A região a forma é a bandeirante para caçar os indígenas, e isso vai até a Amazônia, mas não só lá, em Minas Gerais também, é tanto que há o achamento do ouro. C, ajuda no reconhecimento da terra e o auxílio sanitário a comunidades nativas, o auxílio de saúde, ajudando, reconhecendo, não. A intenção é exploração. Concretização de uma integração de diferentes regiões pela primeira vez. Não há essa integração, há uma penetração no território sem ligações comerciais, como estradas ou intercomércio, não há nada disso. Essa integração ela vai acontecer depois do ouro e mais. Letra E, construção de fortificações no litoral do território para evitar possíveis invasões. Isso até aconteceu nesse período, sim. Mas se ele está falando de adentramento do território, ele não fala de fortificação no litoral. Não é possível você pensar nisso no litoral, nós estamos falando do sertão. A fortificação no litoral criaram algumas cidades que não tem nada a ver com o avanço ao Tratado de Tordesilhas. Então, nossa reorganização territorial passa por essa penetração no gabarito, letra A. Olá, aqui nessa questão trataremos do processo, ou pelo menos de um momento de reflexão sobre a independência do Brasil. Uma charge muito divertida, preste atenção. Viva, então, a independência. Trata-se o tema de independência e uma garota pergunta à sua mãe: o que é isso, mãe? Deve ser um novo produto inglês, fala a mãe. Aqui observamos a vestimenta desses senhores, uma vestimenta mais erudita, mais estrangeira ou de elite nacional, e no qual as pessoas mais pobres, aqui no canto, dizem que deve ser um produto vindo da Inglaterra. Então há uma influência inglesa, há uma diferença social entre os homens e as mulheres, e isso reflete no resultado da charge. A charge revela principalmente uma crítica ao. Então, qual é a crítica da charge? Uma aculturação da população brasileira que foi iniciada no período imperial, ou seja, está dizendo que o povo brasileiro não valoriza a sua cultura e adota a cultura inglesa a partir do período imperial. Não há essa relação na charge. Eles estão falando do processo de independência e há um questionamento do povo em relação a isso. Letra B, crescente onda industrial resultante de investimentos ingleses no Brasil. Não há nenhuma relação à industrialização, fala-se da independência. Apesar dos ingleses serem os protagonistas da Revolução Industrial, mas não é disso que a charge trata. A autonomia política e econômica nacional depois do rompimento com os europeus. A charge está vibrando com o fato do Brasil ter sido autônomo, tanto política e economicamente, depois do processo de independência. A charge não trata desse enaltecimento, em nenhum momento ele diz, viva a independência, agora somos verdadeiramente autônomos, ele não trata nada disso. A roupa dos homens é uma roupa estrangeira, o que determina ainda um comando do estrangeiro no país, e você sabe
que mesmo com a independência política brasileira, a economia ficou dependente da Inglaterra. Nós tivemos que pedir dinheiro emprestado para reconhecer a independência. O Brasil estava economicamente em crise. Dom João havia levado o dinheiro do Banco do Brasil. Então Dom Pedro teve ali que fazer uma série de medidas não ortodoxas para poder conseguir pagar essas contas. Então o item não trata desta situação. Na letra D, a influência da Inglaterra, coisas para um produto inglês, né, um novo produto inglês, sobre o processo de independência brasileira. Muito bem, você sabe, a Inglaterra desde sempre, mas principalmente com a chegada de Dom João, tem uma interferência grande na política nacional e foi ela que fez essa intermediação entre Brasil e Portugal para que Portugal aceitasse, via pagamento de indenização, a independência do Brasil. E com isso a Inglaterra se favoreceria da abertura definitiva comercial do país para continuar influenciando economicamente e politicamente no Brasil. Então, aqui está o item correto. Na letra E, um conhecimento dos ingleses sobre acordos econômicos entre o Brasil e a Inglaterra. Não há esse questionamento, né, de conhecimento dos ingleses. Quem está ali no canto é o povo, que não participa do processo de independência e sim influenciados pela Inglaterra e com decisão do governo, é que a independência acaba acontecendo. Uma questãozinha bonitinha, com a charge bem bacana. Certeza que você acertou, letra D. Olá, bem-vindo ao Primeiro Reinado, especificamente um evento chamado Confederação do Equador, que foi consequência daquilo que a gente vai ver no texto. Olha só. A Constituinte de 1824 foi imposta pelo Dom Pedro I, demonstrando todo o seu poder. Isso gerou em Pernambuco uma revolta, pondo lenha na fogueira, com propagação de uns ideais republicanos. É a chamada Confederação do Equador, um movimento separatista em que o Nordeste gostaria de se desligar do Brasil, criando um país com este nome, Confederação do Equador. Então, diz o enunciado, é possível concluir que a Confederação do Equador, que esse evento separatista, ele protestava contra o quê? Contra o liberalismo? Quando Dom Pedro impõe a Constituição, é um autoritarismo e não a busca por uma liberdade, um republicanismo. Na verdade, a grande crítica era contra a centralização política, porque várias forças estaduais, no caso provincianas da época, a gente chamava de província ainda não de estado, esperava que com a independência eles tivessem mais autonomia, mas a imposição, a outorga da Constituição por Dom Pedro demonstra ainda o seu autoritarismo, a sua centralização e que ele não iria de forma nenhuma dar liberdade ou autonomia a essas províncias. Então não haveria essa autonomia, não fortaleceria a economia local, não tem uma ligação direta com a economia, tem ligação com poderes políticos, não foi mobilização das camadas populares. A Confederação do Equador envolveu camadas médias e altas até, que queriam autonomia política, por isso elas se insuflaram contra o governo. Não foi um movimento de base popular que pudesse dizer que foi um levante do povo. Foi liderado por uma elite que queria mais poder político e estava contra exatamente esta centralização política. Daí o nosso gabarito, a letra B. Olá, pessoa. Bem-vindo ao segundo reinado no Brasil, quando se trata de uma construção da identidade nacional. A ideia aqui é exaltar a independência do país, feito por Dom Pedro I, e que dar-se continuidade com Dom Pedro II. Observe no texto. Tem-se na memória popular a Inconfidência Mineira. Porém, essa Inconfidência incomodava a elite do segundo reinado, pois a Inconfidência pregava a independência, mas sendo inimiga da monarquia. E a ideia de se criar essa identidade nacional, governado nesse contexto pela Casa dos Bragança, né, Dom Pedro II no caso, ele acabaria por ter que contar a história do Brasil exaltando os inconfidentes, mas com uma condição de condenar, na verdade, a si mesmo. Porque os inconfidentes ajudaram no processo de independência intelectualmente, porém essa independência era republicana. Já a independência no Brasil se consolidou monárquica com o Dom Pedro I. Sendo assim, com base no texto, a construção da identidade política brasileira tinha um obstáculo. Como contar essa história de liberdade sem manchar a monarquia? Então, na letra A diz, uma política de proibição a manifestações nativas culturais do país. Não há essa proibição, porque os nativos
passaram a ser exaltados do governo do Dom Pedro II. O Dom Pedro queria identificar o Brasil à terra americana e tirar um pouco dos ares europeus de seu governo. Na letra B, o grande problema era uma rejeição popular aos movimentos que buscavam a independência. Como diz no texto, não havia essa rejeição, né? A Inconfidência Mineira ainda era viva na memória das pessoas. Na letra C, fala-se de uma manutenção da estrutura monárquica de hereditariedade portuguesa. E é aqui que a gente encontra a nossa resposta. Qual era o obstáculo de eu exaltar essa identidade política falando da Inconfidência? Falar da Inconfidência era falar de republicanismo. Isso tornava difícil manter uma monarquia que já tinha hereditariedade portuguesa e não brasileira, já que Dom Pedro, né, era português. Então, essa é a contradição. Como exaltar uma liberdade republicana sendo um governo monárquico? Na letra D fala do fortalecimento de um caráter colonial. Podemos parar por aqui, porque não se fortalece a questão colonial, se fala de independência. Então, você não pode exaltar a colônia. E na letra E, oposição a repúblicas americanas com a persistência da centralização política. Se você fala da Inconfidência Mineira, não há esse discurso nacional de uma oposição às repúblicas. Na verdade, até uma exaltação, o que é o grande problema. Como eu posso exaltar a república sem manchar a monarquia? E é por isso que o nosso gabarito é a letra C. Olá, nobre coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre agronegócio. Olha só, pessoal, o mapa que a questão nos traz. Ó, nós temos aí um mapinha do Brasil com destaque para um bioma e o problema ambiental. Logo, o bioma a gente vai ter como referência o nosso grande cerrado, a nossa savana brasileira, um ecossistema muito importante de elevadíssima biodiversidade, típica de clima tropical, certo? E a atividade econômica, o problema ambiental, que vai estar relacionado diretamente com esse bioma, que proporciona aí um índice de desmatamento nitidamente girando em torno de 50%, um número muito elevado de desmatamento, vai estar exatamente ligado ao avanço das fronteiras agrícolas no Brasil. Uma atividade muito importante para a nossa economia, tendo em vista o Brasil um país emergente, um país em desenvolvimento, industrializado e que tem no campo a sua força econômica, já que o nosso país é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas para o mundo, de commodities agrícolas, que temos como grandes destaques, de um lado, a soja, uma grande oleaginosa importantíssima aí para a indústria, e também a carne bovina. Então, quando falamos em sojicultura e pecuária extensiva bovina, nós estamos falando das fronteiras agrícolas, atividades responsáveis aí pelo grande índice de desmatamento do nosso cerrado, que está ilustrado aí nessa questão. Então, qual o comando da questão, professor? O problema ambiental registrado no mapa ocorre de forma acelerada nas últimas décadas, principalmente devido, olha o que nós temos no item B, galera, o avanço da fronteira agrícola. Esta atividade que começa na região sul, no caso específico da soja, avança para o sudeste, para o centro-oeste, que hoje já começa a avançar também para outras regiões. De um lado, para o norte do Brasil, sobre o ecossistema Amazônia, e do outro, crescendo para o Nordeste brasileiro. Assim, essa questão, vamos marcar o item B. Olá, nobre coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre geografia agrária e os grandes problemas pela terra no Brasil. Olha que texto bacana. Ó, o Brasil teve 37 assassinatos em conflitos por terra entre janeiro e maio deste ano, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra. Recorde registrado desde 2008. No mesmo período de 2016, 30 pessoas foram mortas em áreas indígenas, quilombolas ou em territórios em disputa com lideranças sem terra e
fazendeiros. Olha aí, pessoal, um dos maiores dramas do espaço rural brasileiro é a questão dos conflitos pela posse da terra. Algo que sempre fez parte da história do Brasil, mas que infelizmente, em pleno século XXI, ainda esses problemas persistem. E o pior, não é o problema existir, o pior é a falta de perspectiva para a sua solução, já que a maior parte desses conflitos ocorrem em áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Não que nas outras regiões não tenham esse problema, mas isso é muito mais intenso, principalmente na Amazônia, devido a ser uma região com uma mínima atenção do governo, uma mínima atenção do governo federal, o que aí facilita o aumento dos problemas pelas disputas de terra e principalmente devido aí ao avanço das fronteiras agrícolas que promovem aí a busca por terras, o que também vai provocar esses problemas no país, tá bom? Então, olha só o que nos pede a questão. Os conflitos relacionados às terras no Brasil, aludidos no texto, ocorrem majoritariamente, olha o detalhe, majoritariamente aonde, professor? Olha aqui o item D, galera, ó, áreas de expansão da fronteira agropecuária, localizadas sobretudo no centro-oeste e no norte do Brasil. Exatamente essa disputa que envolve fazendeiros, poceiros, grileiros, dentre outros agentes. Beleza? Assim, essa questão, marcamos o item D. Olá, coleguinha, tudo bem? Essa questão vai falar sobre o processo de expansão do agronegócio no Brasil. Vejam só, pessoal, nós temos aí um mapa com a Amazônia e desmatamento e rodovias em 2017. Percebam que do sul da Amazônia, também partindo aí do leste, da porção leste, indo para a porção central, nós temos aí o corredor de grande desmatamento na região, bem como a ligação de importantíssimas rodovias que vão promover aí o intercâmbio entre a região amazônica e o centro-sul do Brasil, galera. Salientando o que chamamos de arco de desmatamento, com grande destaque para Pará, Amazonas e Rondônia, os estados com grande intensidade de desmatamento, bem como Mato Grosso e Maranhão. Olha só, a realidade apresentada no mapa tem como principal causa o fato de ocorrer na região norte. Olha só, pessoal, o que é que nós temos hoje? Olha o item C, a expansão da fronteira agropecuária. Duas atividades que são muito importantes para o PIB do Brasil, para o crescimento econômico do país, a produção de soja em grande escala, tanto para atender o mercado nacional como para as exportações, bem como o aumento da pecuária bovina, que vem crescendo dentro dessas regiões, que vão possibilitando aí um grande impacto negativo, impacto ambiental e que vai gerar uma série de problemas. Logo, essa questão, vamos marcar o item C. Olá, meu coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre meio ambiente no Brasil. Olha só, pessoal, na reserva extrativista do rio Cajari, no Amapá, a população tradicional faz a exploração sustentável do açaí e da castanha do Brasil. Além dessas atividades, há um projeto que prevê o manejo da fauna silvestre, especificamente da queixada, porco do mato, ainda sob análise quanto à viabilidade. Os comunitários estão organizados por meio da Associação dos Trabalhadores do Alto Cajari. Olha só, pessoal, a unidade de conservação descrita no texto tem por finalidade. Nós temos aí uma questão falando sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que traz uma série de formas de como a sociedade deve intervir na relação com o meio ambiente. Dentre as várias unidades, nós vamos ter o que apresentado no texto, uma relação harmônica entre a comunidade local com os recursos naturais, promovendo o verdadeiro conceito de desenvolvimento
sustentável. Especificamente, esta unidade de conservação tem como objetivo, tem como por finalidade, olha só, assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, que fique bem claro, em áreas com populações extrativistas. Olha só, a relação sociedade e meio ambiente. E proteger os meios de vida dessas populações. Então, essa é a grande ideia. Esse é o grande projeto que tem como finalidade garantir que as futuras sociedades também possam aí ter acesso a estes recursos naturais. Logo, essa questão, vamos marcar o item A. Olá, meu amigo. Vamos para a resolução de mais uma questão. O texto diz: a Comissão Pastoral da Terra, CPT, foi fundada em junho de 1975. Então, Comissão Pastoral em 75, sob o patrocínio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, para tratar da situação dos trabalhadores rurais e dos conflitos no campo, sobretudo na Amazônia. Então, trabalhadores rurais e conflitos no campo, sobretudo na Amazônia. A Comissão Pastoral da Terra busca qualificar as denúncias, garantindo a credibilidade dos fatos para acionar as autoridades ou organismos internacionais. CPT, Comissão Pastoral da Terra, em discussão, disponível no site Senado, acesse em 5 de fevereiro de 2018, tá? Então vamos ver, nós temos aí uma situação que envolve Comissão Pastoral, o seu início, 1975, envolve qual é o direcionamento para isso? Trabalhadores rurais e conflitos de terra, principalmente em qual região? Amazônia, tá? O texto anterior revela que a CPT atua prioritariamente. Letra A, catequizando e proletarizando os povos nativos da floresta amazônica. Pessoal, você viu algo que fale sobre catequizar os povos da Amazônia? Não. Ela vai tratar de quem? Trabalhadores e a questão de terras. Portanto, a opção item falso. O item B diz, divulgando internacionalmente os dados sobre as mortes nos conflitos de terra? Não, pessoal. O texto ele é bem objetivo. Fala da data de criação, o que é que ela trata dos trabalhadores, as denúncias no campo e averiguar essa situação para dar apoio na veracidade desse fato. Portanto, o item incorreto. O item C diz, auxiliando trabalhadores a partir da divulgação dos impactos dos conflitos agrários. A região norte do Brasil é uma das principais áreas, envolvendo aí toda a grande área da Amazônia, de conflitos fundiários no Brasil, envolvendo poceiros, envolvendo grileiros, grandes mineradoras, latifúndios voltados para o agronegócio e também a presença do Estado dentro dessa situação, os grupos indígenas e os grupos quilombolas. Então essa região, ela tem algumas áreas de destaque e alguns grandes nomes de pessoas, daí não ligados diretamente à igreja, que buscaram a defesa das situações dos povos da Amazônia, como é o caso do grande Chico Mendes, tá bom? Então a opção correta da questão fica o item C de coração, mas vamos ver aí os outros dois itens, o que é que encontra-se errado. O item D diz, fiscalizando a degradação do meio ambiente causado por grandes latifúndios. O texto ele fala de que, pessoal? Trabalhadores e conflitos fundiários. Mais uma vez, tá? Portanto, o item falso. O item é propagando ideias pacíficas para a difusão da tolerância religiosa em áreas rurais. Não existe relação nenhuma do que está escrito nesse item com o texto da questão. Tranquilo, meu amigo? A opção correta da questão, o item C de coração. Forte abraço e bons estudos! Olá, nobre coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre blocos econômicos. Olha só o mapinha que ela nos traz. Ó, nós temos um mapa do mundo com os principais blocos econômicos, dentre eles o Mercosul, Comunidade Andina, União Europeia, Mercado Comum Americano, NAFTA, SADC e Comunidade dos Estados Dependentes, a famosa CEI. Ok, galera? Temos aí também o texto 2. Onde diz o seguinte, neste final de século, o capitalismo apresenta uma dinâmica da acumulação fortemente
internacionalizada, tanto sob a forma de capital produtivo quanto comercial. Nesse sentido, globalização e integração constituem-se em aspectos centrais do funcionamento da economia mundial nos dias de hoje. Olha só a questão da formação dos blocos econômicos, uma das tendências da nova ordem mundial, que na verdade a maior parte, na verdade boa parte dos blocos vai ter a sua origem ainda na Guerra Fria, ainda como, por exemplo, temos a União Europeia que vai surgir lá nos anos 50 e vários blocos que as negociações terão início já nos anos 80, mas a maior parte da formação oficial dos blocos do mundo vai ocorrer na década de 90, que é uma tendência à integração entre os países, a flexibilização de fronteiras, onde, num primeiro momento, a intenção é a questão econômica, é a questão comercial, a entrada e saída de mercadorias sendo facilitadas, e aí, dependendo aí do nível de integração entre os países membros de um bloco específico, isso evolui até a uma união política. Beleza? Olha o que a questão nos pede. De acordo com os textos, uma característica comum entre todos os blocos econômicos atuais consiste no fato de que estes possuírem, olha o que temos no item C, ele fala, ó, todos, parcerias comerciais entre seus países membros, conforme nós falamos. Todos começam com a questão econômica, com a questão comercial. E aí eles podem evoluir. Alguns evoluem, outros não. Assim, marcamos o item C. E aí, nobre aluno, beleza? Estamos aqui para a gente fazer mais uma discussão interessantíssima na nossa área da sociologia, inclusive uma análise muito interessante. Vamos lá para o comando da nossa questão. Segundo o texto, a violência coletiva é resultante da instrumentalização de ressentimentos e tem como nascedouro o ou a. Preste muita atenção no comando dessa questão e na relação que o comando tem, algumas palavras que estão nele, com o texto base. As palavras instrumentalização, a palavra ressentimentos, né, e violência coletiva. Tá? Cuidado com a inter-relação, porque aqui você já vai perceber aonde a questão quer chegar e qual seria o item mais coerente que nós deveremos vir a marcar como correto. Vamos para a opção A. Ele é nascedouro do espírito humanista incentivado pelo líder? Isso não condiz com aquilo que está sendo colocado no nosso texto base. Não é espírito humanista, por sinal, dá até uma ideia de desumanização, que é praticado pelo discurso do líder para garantir que essa violência coletiva seja direcionada por ele em prol de um determinado objetivo. Vamos para a opção B de bola. Exclusão do indivíduo da formação integral. Essa é a nossa opção correta da nossa questão. Né? Exclui-se o indivíduo de uma formação integral, de uma formação completa em todos os sentidos, né? Filosóficos, sociológico, histórico, humano, cultural, em todos os sentidos, para que esse indivíduo tenha discernimento, né, no agir dentro da sociedade e não cair nesse discurso do líder, no discurso que vai levar, infelizmente, muitas vezes, à prática de uma violência coletiva. Então, neste caso, a opção B é a opção correta. Vamos à opção C. Progresso dos ideais civilizacionais iluministas? Negativo, não condiz com o que o iluminismo prega, é justamente o contrário do que o iluminismo vai pregar. Então o texto base, neste caso, não está coerente com o item C dessa nossa questão. Vamos para o item D, acúmulo de saber científico aplicado à sociedade. Também, né, na verdade, não é nem acúmulo, o termo aqui seria a marginalização desse saber científico, para poder justamente levar esse processo da alienação e chegar até a questão da violência coletiva, ok? Então, a opção D também não está coerente. A opção E, democracia participativa como sistema de governo, é justamente o contrário, não é uma democracia participativa. Você tem até uma diminuição dessa participação dos indivíduos
dentro do andamento do processo político desse governo que tem essa característica, ok? Então, neste caso, a opção correta é a letra B de bola. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Olá, pessoal. Uma questão que fala sobre o surgimento da filosofia na Grécia. E, em particular, o fator religioso que explica esse mesmo surgimento. A questão nos fala o seguinte através do seu comando. É claro que ao mito é inerente um aspecto racional e não apenas puramente transcendental, místico. O mito é racional exatamente na medida em que é criado, desenvolvido pelo homem. Entretanto, Homero e Hesíodo vão além de expor o caráter racional do mito e transformam a religião e a mitologia grega em cultura laica, atribuindo aos deuses feições e sentimentos humanos, tornando seus deuses e mitos elementos não dogmáticos e imperfeitos, justamente por estarem sujeitos a paixões e sentimentos. Ao fazê-lo, permitem que outros pensadores questionem as explicações do mundo deles decorrentes. A pergunta é, com base no texto, um dos fatores que contribuiu para um ambiente propício ao florescimento da filosofia na Grécia foi o investimento em educação de cunho racional para as crianças. Pessoal, essa opção nem é sugerida no texto da questão, tampouco é um fator que vai explicar historicamente esse florescimento. B de bola, processo de humanização e laicização do universo religioso. Pessoal, foi exatamente isto que a questão sugeriu no texto, que os antigos gregos vão fazer do mito um processo que é humano e ao mesmo tempo laico, isto é, não tão místico ou religioso. Letra C, olha que distrator bacana. Imposição da racionalidade grega aos povos conquistados. Nem isto é citado no texto, tampouco corresponde à realidade, porque os gregos não faziam essa imposição da razão a outros povos que eles porventura conquistassem. Perseguição aos praticantes de religiões pagãs, opção falsíssima também, não vai haver essa perseguição de gregos a pagãos. Os próprios gregos, enfim, eram pagãos, de certa forma, não eram cristãos. E institucionalização de uma religião oficial, nem está no texto, pessoal, tampouco corresponde à verdade. Então, na questão 48, a resposta é a letra B de bola. Esse é o gabarito da questão. A religião na antiga Grécia é um dos fatores que vai explicar o surgimento da filosofia. Olá, pessoal. A questão faz um paralelo entre dois textos que analisam a assim chamada evolução humana ao longo da sua história, ao longo da sua existência. O homem com a sua técnica primitiva e o homem com a sua relação com a ciência. E os ganhos que o homem vem alcançando com esse transhumanismo, expressão que é realçada na questão. Então, pessoal, a relação entre os textos alude a um postulado da filosofia transhumanista, segundo o qual os seres humanos fragmentaram sua identidade buscando a harmonização social. Na verdade, pessoal, o homem ele condensou essa identidade, tá? Mas sem esse foco na harmonia social. Letra A errada. Controlaram a seleção natural com base no conhecimento filosófico. Na verdade, eles teriam até, digamos, avançado nessa seleção natural, mas com base no conhecimento científico, é o que sugere a opção. Desenvolver uma nova espécie a partir da interação com máquinas? Não, é a mesma espécie e, na verdade, pessoal, apenas evoluiu. E ultrapassaram os limites biológicos preponderantes em outros animais.
Exatamente essa é a resposta. O homem conseguiu, através das ciências, das máquinas e do conhecimento, viver mais, enganando até a própria morte. E a letra E de escola evoluíram no reino animal, revertendo a morte biológica, não tardando essa morte biológica. Então, pessoal, uma questão muito interessante que nos faz uma reflexão sobre a relação que há entre a ciência e a sociedade. É bom só salientar, pessoal, que em momento nenhum a filosofia encara a ciência como algo negativo para o ser humano. Muito pelo contrário, o próprio texto sugere que o homem vem avançando aí ao longo da sua existência por conta das ciências. O que muitas vezes, porém, a filosofia questiona, pessoal, é, de repente, a falta de limites que pode haver na ciência, ameaçando a própria humanidade. Resposta da questão, letra D de dado. Olá, pessoal, vamos para mais uma questão de sociologia, dessa vez uma questão que fala sobre a sociologia do trabalho. A questão fala o seguinte, pessoal. Artigo 1º. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Artigo 2º. A duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 horas diárias e 44 semanais, observado o disposto nesta lei. Lei Complementar número 150, de 1º de junho de 2015. Pessoal, aprovada em 2015, a chamada PEC das domésticas representou um importante avanço nas relações de trabalho. Por quê, pessoal? Letra A. Fortaleceu a justiça do trabalho nas disputas pela terra. Letra D. Combateu a incidência da servidão em atividades agrícolas. Letra C. Contribuiu para erradicar o trabalho análogo à escravidão. Opção D. Regulamentou direitos trabalhistas aos empregados domésticos. Letra E. Estabeleceu punições mais severas para os empregados. Pessoal, letra A está absurda porque não tem a ver com terra, né, gente? Trabalho doméstico, em especial urbano, não fala de reforma agrária, tá? Não fala, na verdade, que é só urbano, mas não é esse enfoque para a questão agrária. Combateu a incidência da servidão, pessoal. Na verdade, trabalho doméstico, em funções que não têm um retorno financeiro. Contribuiu para erradicar o trabalho à escravidão. Análogo, também não. Uma coisa é o trabalho doméstico, outra coisa é o trabalho escravo. E, pessoal, o trabalho doméstico estava sem uma legislação que amparasse esses profissionais, né? O que torna a letra D de dado a opção correta para a gente. Letra E está falsa, porque ele não vai punir os empregadores de forma mais severa, pelo menos os 2 artigos em questão nem sugerem isso. Então, pessoal, a resposta vai ser a letra D de dado. Ok? Forte abraço. Ok, pessoal, vamos lá para mais uma questão de sociologia, dessa vez sobre patrimônio cultural. A OAB do Ceará, a questão diz, notificou as embaixadas dos Estados Unidos e da Alemanha no Brasil para cancelar o registro da marca Rapadura por uma empresa americana. O órgão afirma que a marca e o doce fazem parte do patrimônio cultural brasileiro e os acordos internacionais protegem o registro do termo apenas no Brasil. A rapadura faz parte da economia nordestina. Os lampiões, quando andavam pelo sertão, se alimentavam apenas do doce, por ser tão rico em nutrientes. Observa o advogado, presidente da Comissão de Cultura da OAB Ceará e conselheiro estadual da Ordem. Pessoal,
O reconhecimento da rapadura como patrimônio cultural genuinamente cearense e brasileiro ocorreu em função do quê? A. Busca de preservação do valor simbólico e comercial dos produtos culturais. Letra B. Protagonismo jurídico brasileiro em negociações comerciais em todo o mundo. Letra C. Definição consensual dos critérios de pertencimento de um produto a uma cultura. D. Timidez diplomática do governo brasileiro em assuntos comerciais. Ou letra E. Recente valorização econômica do produto em escala internacional. Olha, pessoal, vamos de trás para frente, como se diz. A letra E está falsa porque o próprio texto não sugere nenhuma valorização do produto no mercado mundial, muito menos recente. Não é isso? O texto propõe para a gente que há uma tentativa de, olha só, respeitar o aspecto cultural do produto. Letra D, timidez diplomática do governo brasileiro. Falsa opção, porque fomos de encontro aí a grandes embaixadas, americana, alemã. Letra C diz definição consensual dos critérios de pertencimento cultural. Não há esse consenso pessoal. E letra B diz protagonismo jurídico em negociações de todo o mundo. Na verdade, pessoal, isso aqui foi um fato aparentemente, local da questão, e nos resta aí a letra A como correta. A busca pela preservação de um elemento que é cultural e também é comercial nosso. Portanto, pessoal, resposta letra A de aprovação. Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos discutir uma questão que fala sobre a ideia de poder simbólico, usando como referência o pensamento do grande sociólogo francês Pierre Bourdieu. A questão fala o seguinte: assim, a classe dominante, cujo poder está pautado no capital econômico, tem em vista impor a legitimidade de sua dominação por meio da própria produção simbólica. Texto 1. Texto 2 diz: lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal. Texto 2. Os textos anteriores remetem às relações de poder entre as classes sociais. Relações de poder entre as classes sociais, como sendo muitas vezes estabelecidas por meio da acumulação intensa de bens materiais, representatividade de aspectos populares, apagamento das características das minorias, discurso que reproduz a elitização da autoridade ou violência física contra pensamentos discrepantes. Pessoal, a letra E já está falsa, porque nem o texto faz referência a essa violência física, portanto, falsa. Tampouco Pierre Bourdieu, que é um autor que vocês devem dar uma atenção importante, porquanto ele é um dos maiores pensadores de todos os tempos, fala da questão do hábitos, como o conjunto de comportamentos que nós temos, a depender da classe social que pertencemos, mas ele também fala de capital simbólico, que é todo o conhecimento que nós adquirimos, capital simbólico, para poder enfrentar os grandes conflitos que enfrentamos na vida. Sabe, bullying, racismo, violência simbólica, os conflitos que Bourdieu trabalha são simbólicos e não são físicos. Por isso que a letra E está falsa. D. Discurso que reproduz a elitização da autoridade. Essa é a opção correta. Nós, muitas das vezes, queremos copiar ou temer o discurso de poder que é representado por quem tem mais autoridade econômica, ou poder econômico que nós, que talvez não tenhamos. Letra C. Apagamento de características de minorias? Não, pelo contrário.
Porque as características das minorias precisam ser preservadas e, segundo Bourdieu, mantidas. Esse apagamento matou a opção. Para que possa haver o controle, lembrando que Bourdieu não é a favor disso, mas ele faz essa análise crítica. Letra B está falsa porque fala de representatividade de aspectos populares. O poder simbólico ele se manifesta através de aspectos elitistas. E a letra A está falsa porque ela falou, pessoal, acumulação intensa de bens materiais. Tudo se dá no plano simbólico. Então, pessoal, nessa questão, a resposta é a letra D de dados.